Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Gessilane, sou professora de Química e no vídeo de hoje eu quero te contar como eu escolhi essa profissão. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 18 de junho de 2022, para poder te contar um pouquinho da minha história nessa área de conhecimento. Bom, primeiro é muito difícil falar da gente, né? É muito difícil de gravar esse vídeo, mas bora lá. Alguns alunos me perguntaram, professora, como é que você escolheu, né? Porque a gente tem dúvida do que vai escolher. Mas eu escolhi essa área, né? Eu escolhi essa profissão ainda muito nova. Porque eu fiz, gente, não fiz ensino médio, eu fiz segundo grau. E no segundo grau, na oitava série, era quando falava, né? Quando era apresentado pra gente a química, a física separado. Quando a professora apresentou a tabela periódica, nossa, eu me apaixonei. Acho que foi amor à primeira vista. E foi aí que eu decidi que eu ia fazer concurso para a Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro. Hoje não é mais esse nome, hoje é o Instituto Federal do Rio de Janeiro, mas na época era a Escola Técnica Federal e tinha o curso técnico, como tem hoje o curso técnico em Química. Eu falei, é lá que eu vou estudar. Eu não tinha dúvida, gente, eu não tinha. E foi uma grande virada para mim, porque eu fui para a Escola Técnica, não passei no primeiro processo, no primeiro exame, né? Só fui passar no segundo, tive que passar um ano mais ou menos estudando para esse processo seletivo, porque eu vinha de uma escola pública e tinha muita greve, muitos problemas. Quando eu fui fazer a prova da Federal de Química, então na primeira prova eu não consegui e eu fiquei assim, na época, muito decepcionada, mas aproveitei essa energia, essa vontade que eu queria, né, muito para fazer o segundo exame. E foi então que eu consegui a aprovação dentre as 180 vagas que na época existiam. Bom, gente, estudar na escola técnica foi um diferencial para mim, foi um divisor de águas, porque lá eu fiz amigos que eu preservo até hoje, pessoas que moram no meu coração eternamente e que eu sou muito grata por ter passado lá por essa instituição. E por gostar tanto, por me apaixonar por todos os profissionais de lá, pelos professores, eu decidi então que eu ia fazer licenciatura. Na época, como muitos de vocês que estão nesse período escolhendo qual curso vai fazer para a carreira profissional, para a graduação, eu também tive dúvidas. Eu fiquei muito sem saber o que escolher na época. Eu sabia que eu queria ser professora. Por outro lado, eu tinha feito um concurso, tinha feito o vestibular da UERJ, tinha passado para Engenharia Química e tinha passado para licenciatura na UFRJ e para Química Industrial lá na Rural. Bom, e fiquei assim, o que eu vou fazer, né? Porque eu gosto de todas as áreas. E então eu escolhi fazer a licenciatura na UFRJ, depois eu complementei com a Química Industrial. Hoje, também, depois de algum tempo, né, eu fiz uma pós, voltei para o Instituto, meu lugar assim de grande gratidão por ter sido o início da minha carreira como química, ter sido lá, como no ensino médio, né? Voltei para lá para fazer a pós-graduação em ensino de ciências e fiz mestrado também em processos químicos e bioquímicos lá na escola de química na UFRJ. Então essa foi minha trajetória. No futuro eu pretendo fazer o doutorado, né? Comecei, mas tive que dar uma paradinha e no futuro próximo eu pretendo retomar. Então, minha trajetória acadêmica está aí descrita para vocês. Claro que com grandes desafios para passar em vestibular, na época não era Enem, era o vestibular separado, fiz vestibular para o UFRJ, vestibular para Rural, vestibular para o UERJ. Com muito esforço consegui ser aprovado nas três e escolhi então a minha área de atuação, né? Muito feliz com isso e
Eu sou muito grata por todo esse conhecimento. Bom, em termos profissionais, né? Um químico, ele atua em diversas áreas. Eu tive a grata oportunidade de passar por diferentes áreas de conhecimento. Agora deixa eu contar para vocês um pouquinho da minha experiência profissional como química, né? Desde então, quando eu terminei, quando eu ainda estava no último ano, né, do ensino médio e profissionalizante, curso técnico, como química, eu fui fazer estágio. E no estágio, nossa, foi um grande aprendizado, né? Que a primeira experiência profissional foi muito importante para mim. Foi numa indústria farmacêutica, uma indústria grande dentro do Rio, foi um divisor de águas, né? Depois, saindo de lá, eles não tinham a política de efetivar. Saindo de lá, eu fui trabalhar num laboratório farmacêutico. Depois trabalhei em universidades, fazendo pesquisa, que é a minha grande área de paixão também, né? Sou apaixonada pela pesquisa. Fiz um concurso para a Petrobras, onde eu fiquei bastante tempo e me aprimorei muito. O concurso na época era para técnico químico. Foi quando então eu entrei na faculdade. Quando eu terminei a faculdade, fiz concurso para o Instituto Estadual do Meio Ambiente, para o INEA, onde eu assumi o cargo e fiquei alguns anos, e também para a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, onde eu assumi o cargo de professora de Química. Tenho muita experiência em alguns anos, mas muito que aprender ainda, né? A gente está aqui nessa caminhada de aprendizado e de troca de conhecimento. Eu vou contar uma história para você que fez uma virada assim na minha cabeça na época. Era adolescente, tinha 14 anos quando eu entrei na Escola Técnica Federal, e tinha várias palestras na escola para a gente conseguir fazer a escolha do curso que a gente queria na época. E um professor muito especial, muito querido, que depois eu tive outras aulas com ele, fez essa palestra e falou, e eu nunca esqueci isso, falou que a química ela estava presente na nossa vida desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E deu vários exemplos. E é uma verdade. A química ela está presente na nossa vida desde a hora que a gente acorda, no processo de fazer um café, no processo de extração, na pasta de dente, no sabonete, na água que você usa para escovar o dente, para tomar um banho, no shampoo, em todos os produtos que você utiliza, nos seus alimentos, na sua roupa. Então, todo esse processo de transformação, todo esse processo de conhecimento que você vive, a química está presente no seu dia a dia. Só que quando a gente vai estudar, às vezes a gente esquece isso, né? E aí ela se torna muito mais difícil, porque a química ela nasceu o quê? O ensino de química nasceu da parte experimental. Então a gente olha pro macro, né, pro todo, e fala assim, nossa, está presente aqui em tudo, na minha vida, no remédio, em tudo. E quando você vai olhar para o micro, é que você vai tentar entender, e você vai olhar para os processos e olhar de forma microscópica, né? Como essas moléculas, como essas ligações acontecem, como essas reações acontecem para fazer toda essa transformação acontecer, né? Na época, eu lembro que o professor falou então que a química estava presente da hora que a gente acordava até a hora que a gente ia dormir, justamente trazendo exemplos do dia a dia para a gente, fazendo a gente pensar, né, nesse processo de transformação, nessa indústria por trás disso, em todo o trabalho que existe, em todos os profissionais. Claro que tem outras áreas de conhecimento, mas em todos os profissionais que atuam nessa área.
e foi só uma forma que eu encontrei de trazer isso para vocês. E eu quero ajudar de alguma forma que esse conteúdo chegue até você, que você consiga aprender os conceitos de química, né? Muitos alunos que têm dificuldade, que me procuram, que falam comigo, que às vezes não teve professor, que às vezes teve uma realidade difícil, que enfrenta dificuldades no aprendizado de química, me procura para contar as suas dores. Então eu resolvi criar esse canal aqui como forma de fazer essa troca, de me permitir, de estar aqui me permitindo disponibilizar algum conhecimento, né? O pouco do conhecimento que eu tenho com vocês, né? Claro que a gente está sempre num processo de aprendizado e o meu objetivo aqui é fazer com que você consiga aprender, entender um pouquinho da química para que você consiga alcançar seus objetivos. Esse canal aqui é dedicado a você, feito com todo carinho, com toda dedicação, claro, com as minhas dificuldades e as minhas limitações. Aproveitei hoje, dia de hoje, que é o dia do químico, para voltar a gravar os vídeos para esse canal, porque por questões pessoais eu fiquei um tempo afastada do canal, mas estou voltando e com muito carinho para trazer novidades para vocês. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.